Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Mas a nossa equipe, como sempre, uma equipe campeã, resolveu, tá certo? Estão aqui cuidando de tudo para levar para você, obviamente, a melhor imagem, o melhor som. Então, paciência, programa ao vivo é assim mesmo, mas vamos dar continuidade. Agradecer, como sempre, a Deus, né? Exatamente por mais um início de tarde e noite. Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro, e que seja uma quinta-feira abençoada na tua casa, no teu lar, com a tua família, você empresário, na sua empresa, com os seus colaboradores, com os seus clientes. Que Deus derrame bênçãos na tua vida, principalmente nesse momento difícil, né, que a gente ainda passa. Mas eu começo o programa com notícia boa, tá certo? Vocês estão sabendo, e se não estão, vão saber agora, porque no balanço é assim, né? Ontem foi anunciado o PNI, né? Que é exatamente o Plano Nacional, tá certo? O Plano Nacional com relação à vacinação, tá? Então, esse plano, Plano Nacional de Imunização, ok? Esse plano já marca o início das vacinas no nosso país, para que a projeção é que em meados de fevereiro já comece a vacinar, tá certo? Seguindo aquelas fases de prioridade, né? Mas já existe um plano nacional para isso. Inclusive o governo voltou atrás e todas as vacinas, tá? Todas, desde que sejam, obviamente, claro, né? Que sejam certificadas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Então, a Anvisa dando, né, a autorização, credenciando a vacina como segura, tá certo? Então, todas as vacinas vão ser usadas. Então, graças a Deus, que bom, né? A partir de fevereiro, o Brasil já começa a vacinar todos, né? Seguindo aquelas fases de prioridades. Então, isso nos deixa assim mais tranquilos, mais confiantes, mais esperançosos. E eu volto àquele comentário que fiz ontem para você que está me assistindo agora, né? Então, gente, vamos ter paciência, vamos ter calma, né? Nada de estar viajando, nada de estar indo visitar a família nesse mês de dezembro, tá? Segura um pouquinho, segura, tá pertinho aí, né? Então vamos fazer o nosso dezembro em março, em abril, né? Mas com segurança, sem você estar correndo o risco de levar a vacina até as pessoas que você ama, ou você voltar, né? Voltar, de levar o vírus, né? Até as pessoas que você ama, ou de você voltar com esse vírus, tá? Então, é melhor a gente segurar um pouquinho, viajar com segurança, já vacinado, porque a partir de fevereiro de 2021, meados de fevereiro, todos nós vamos receber as vacinas. Tudo bem, existem aqueles casos das pessoas que não querem ser vacinadas, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito não, Isso é outra conversa. O que vale salientar é que existe um plano nacional de imunização anunciado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e começa realmente em meados de fevereiro de 2021. Então, vamos segurar um pouco, nada de viajar, ficar em casa, ficar tranquilo, né? E quando viajar, já viajar vacinado, porque aí você vai tranquilo, sem risco de levar esse vírus ou de trazer o vírus, tá bom?
Muito bem, agradecer a todos que estão ligados agora conosco no seu programa Balanço Diário, agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a você, dona de casa, minha companheira, todos que estão nas nossas plataformas digitais, são muitas, né? Facebook Diário do Sertão, muito obrigado pela audiência. Você que está ligado aí no nosso link TV Diário do Sertão .com.br, muito obrigado pela audiência. Você que está na Netline HD TV canal 3, você sabe, canal 3 é o canal da TV Diário na Netline HD TV. E com certeza você já tem essa sua assinatura, né? Você já tem em casa a melhor programação, eu acredito. Então, muito obrigado pela audiência. Você que está no nosso canal do YouTube, Diário do Sertão, assistindo ao vivo, interaja conosco, muito obrigado. Você que está ouvindo, né? Pela Rede Diário de Rádios, muito obrigado aí pela audiência. Você que segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ. Na nossa homepage, você assiste o programa ao vivo e tem todos os programas na íntegra, para você assistir a hora que quiser. Siga também o nosso canal do YouTube, Programa Checkmate, se inscreve, ativa o sininho, lá você não assiste o programa ao vivo, mas você tem todos os programas também na íntegra, ok? Nosso Instagram vai aparecer aí já já, nosso Instagram, você sabe, Programa Checkmate TV. Pega agora aí o teu celular, o teu smartphone, vai no teu computador, vai lá em Instagram, tá? Busca, aí escreve Programa Checkmate TV, e aí você vai seguir o nosso Instagram. Seguindo, você vai estar realmente muito bem informado, porque lá você não tem fake, você só tem fatos, tá bom? Lá você também pode sugerir, né, pautas para o programa. Lá você vai saber quem é o entrevistado do dia, qual a temática que nós vamos tratar aqui no programa. Lá você vai ter picotes do Balanço Diário, enfim, vai interagir comigo também, né? Nosso WhatsApp vai aparecer aí na tua tela, DDD 839 8653 1759. Esse você fala comigo em tempo real. Agora, né? Aproveita agora, olha, pelas nossas plataformas digitais, pelo nosso WhatsApp, diz para mim, onde é que você está? Qual a cidade que você mora? Onde você está assistindo o programa Balanço Diário agora? Fala comigo, ou pelo WhatsApp, tá certo? Ou pelas plataformas digitais. E eu vou dar uma boa tarde a você e vou agradecer pela tua audiência. Então eu quero saber onde você está. Fala comigo aí. E na hora da entrevista, você pode participar mandando pergunta, mandando comentários, né? É sempre assim no Balanço Diário, tá bom? Olha, gente, hoje no nosso programa, nós vamos tratar aqui de um assunto muito importante, tá? Hoje nós vamos tratar sobre religião, ok? E hoje, inclusive, nós vamos ter uma religião específica aqui no programa. Eu acredito que você que está me assistindo, você já deve ter, de repente, escutado alguém bater palma aí na tua casa, né? Aí na tua residência, e quando você vai atender, geralmente é um casal, tá certo? E eles estão na tua casa, lá na frente, pedindo exatamente algo que é de suma importância na nossa vida, a espiritualidade. Então eles estão lá na frente pedindo o quê? Para falar com você, para passar para você a palavra de Deus, tá? Eu estou falando aqui dessas pessoas que têm essa missão de levar até você, ir na tua casa, né? Exatamente testemunhando sobre Deus, sobre Jeová. Eu falo das testemunhas de Jeová.
E hoje nós vamos ter aqui o porta-voz das Testemunhas de Jeová, o Anderson Medeiros. E o Anderson já ele vai estar comigo, porque atrasou um pouco o programa. Então já você fica ligado aí, que já nós vamos estar com o Anderson Medeiros. E aí ele vai falar sobre vários assuntos de suma importância, porque Deus permite o sofrimento, né? Porque essa dificuldade que a gente tem financeira, a questão das pessoas que a gente perde, né? As pessoas que morrem. Então, dentro da Bíblia, o livro mais importante da humanidade, dentro da Bíblia, ele vai tirar exatamente as respostas para isso, tá? Para essas perguntas, esses questionamentos. Então, gente, vale muito a pena você assistir, vale muito a pena você compartilhar agora e você conhecer o trabalho dessas pessoas que eu considero assim fantásticas, né? Pessoas realmente que têm na sua essência esse trabalho de levar até você a palavra de Deus, tá certo? De querer que você conheça, independente de você querer fazer parte da religião ou não. Isso é muito importante. Não existe aquela obrigatoriedade de você receber uma testemunha de Jeová na tua casa e você ter que ser testemunha de Jeová. Não. Elas querem levar a palavra de Deus. E o Anderson Medeiros vai convidar você agora. Olha o vídeo. Olá, eu sou Anderson Medeiros, porta-voz das Testemunhas de Jeová aqui na nossa região. Você gostaria de saber o que a Bíblia diz sobre por que Deus permite o sofrimento? O que será que a palavra de Deus fala sobre como podemos lidar com as várias dificuldades da vida, como por exemplo, problemas financeiros, a dor de perder alguém que amamos na morte e, claro, todo esse estresse que estamos enfrentando por conta da pandemia. Eu quero te convidar para nessa quinta-feira, dia 17 de dezembro, assistir a nossa participação no programa Balanço Diário com Fernando Antônio, que será transmitido ao vivo para todo o Brasil a partir das 12h30. Aguardo você no Balanço Diário. Olha, gente, eu quero dar aqui um testemunho, tá? Eu conheço muitas pessoas que são testemunhas de Jeová. Conheço várias, tenho vários amigos, tá certo, que são testemunhas de Jeová. Agora, sinceramente, pessoal, o caráter dessas pessoas, a honestidade, eu particularmente, eu posso até estar errado, não sei. Se tiver, você pode me corrigir, até pelas plataformas, pela rede social, mas eu desconheço algum escândalo no Brasil que envolva as testemunhas de Jeová, né? Escândalos como que a gente vê, tá certo? Eu não posso aqui deixar de comentar sobre isso, mas a gente presencia de vez em quando na mídia, né? Escândalos envolvendo religiões, né? Padres, pastores evangélicos, né? Enfim, casos assim que a gente fica... Eu não estou aqui de maneira alguma dizendo que todos são, mas que infelizmente nós temos casos. Recentemente aí que está sendo analisado, né, suspeito, mas um caso que está repercutindo muito aí é o caso do padre Robson, né? Tá certo? Mas tem tantos aí, tantos e tantos casos que horrorizam, né? Quando a gente passa a ver. Mas com relação às testemunhas de Jeová, eu sou uma pessoa assim muito bem informada, eu estou dentro da mídia, tá certo? Eu não me lembro. Pode até ter acontecido, tá certo? Mas eu não me lembro. São pessoas de um caráter realmente incrível. E já nós vamos falar com eles, tá certo? Olha, agradecer aqui a audiência de todos que estão ligados no programa. Meu amigo Naldo Guita,
Parabéns para você, rapaz. Naldo Guita, você tem que vir aqui, hein? Você tem que vir na sexta musical. Atenção, Murilo Silva, coordenador do programa. Naldo Guita, cara. Vamos trazer o Naldo, músico aqui da terra, parceiro, grande pessoa, grande músico. Quero o Naldo Guita aqui com a gente, hein? Fátima das Neves, obrigado pela audiência. Joelma Souza, Sebastian River Pereira, Adriana e Paulo, boa tarde a todos. Vai mandando aí onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Diz a tua cidade, diz o teu nome, que eu quero dar uma boa tarde a você e agradecer pela audiência, ok? Bom, gente, já eu vou estar com Anderson Medeiros, porta-voz das Testemunhas de Jeová, aqui no programa, participando comigo. Ele está em João Pessoa, mas vai conversar comigo ao vivo, tá bom? Então, enquanto a gente está fazendo aqui exatamente essa conexão para falar com o Anderson, vamos atualizar agora o boletim epidemiológico de Cajazeiras, das cidades circunvizinhas e do estado da Paraíba. Infelizmente, esse é um assunto que a gente ainda tem que falar, né? Tem que mostrar, mas que logo, se Deus quiser, Jeová, se Deus quiser, né? Nós vamos conseguir livrar dessa doença, dessa pandemia, ok? Então agora, boletim epidemiológico no balanço. Vamos lá. Boletim epidemiológico, lembrando que esses números se referem a ontem, que 15 de dezembro, produção, ontem foi 16, hoje é 17, tá errado aí não, produção? Como é? Poxa, então não mandaram o de ontem, dia 16? Ah, então vamos ganhar tempo, né? Então, isso aí eu falei ontem. Ninguém mandou? Hoje é dia 17, teria que ser o de ontem, né? Ah, tá aí, esse aí sim, 16 de dezembro de 2020, por volta das 17h18 horas. Aí tá certo. Vamos lá, São José da Lagoa Tapada, recuperados 207, em recuperação 15, infectados 223, 3 nas últimas 24 horas, um óbito em São José de Lagoa Tapada, 27 suspeitos, 42 monitorados, 591 descartados. Próxima cidade, vamos agora então para São João do Rio do Peixe, 15 casos suspeitos, 1.523 descartados, 458 recuperados, 493 confirmados, 14 em quarentena. Infelizmente, 9 óbitos em São João do Rio do Peixe. Próxima cidade, vamos agora para Itaporanga, 6 casos ativos, 6 em isolamento domiciliar, recuperados 1.144, infelizmente 19 óbitos em Itaporanga, testes realizados 5.487, confirmados 1.169. Próxima cidade, vamos agora para Pombal. Pombal com 1.323 confirmados, sendo 26 nas últimas 24 horas, hein? Em recuperação, 211, recuperados 1.090, suspeitos 471, hospitalizados 10, infelizmente 13 óbitos na região de Pombal.
Ocupação de leitos ainda alta, infelizmente. Enfermaria com 75%, UTI 80%. Próxima cidade, vamos agora para Cachoeira dos Índios. 305 confirmados, 13 suspeitos, 808 descartados, 295 recuperados. Infelizmente, 10 óbitos na região de Cachoeira dos Índios. Próxima cidade, vamos agora para Souza. 4.229 confirmados, 41 nas últimas 24 horas. Aumentou, infelizmente. 51 óbitos confirmados, 2 óbitos em investigação e 1 nas últimas 24 horas, infelizmente. 3.201 recuperados, 114 nas últimas 24 horas, graças a Deus. Hospitalizados 9, enfermaria 6, UTI 3. Essa mensagem que a gente não pode deixar de ler, né? Use máscara e mantenha o distanciamento social. Juntos vamos derrotar o vírus. Amém. Próxima cidade, vamos agora para a nossa Cajazeiras. Mandar aqui um abraço para todos os profissionais de saúde, todos os guerreiros que estão na linha de frente contra essa doença terrível, segundo a segundo, lutando para salvar vidas. Em análise, 28, monitorados 69, 3.256 confirmados. Desses, 3.153 recuperados e eu sou um deles, graças a Deus. 3 internos, 39 em isolamento domiciliar, infelizmente 61 óbitos na região de Cajazeiras. Resultados de exames descartados por SWAB 130 e por teste rápido 11.950. Acho que agora é o geral, é a Paraíba, hein? Muito bem. Atenção, Paraíba! 156.122 casos confirmados. Meu Deus do céu! 1.388 casos nas últimas 24 horas. Olha aí o resultado das aglomerações, né? Vejam só. Óbitos confirmados, infelizmente, 3.487, 18 novos óbitos nas últimas 24 horas. Agora esse número que não pode cair, esse número que tem que aumentar cada vez mais. 121.400 recuperados. Que maravilha, que número bonito também, olha só, 825 recuperados nas últimas 24 horas, graças a Deus. Ocupação de leitos na Paraíba, 64% UTI, 39% enfermaria. Grande João Pessoa, 59% UTI, 47% enfermaria. Campina Grande, 63% UTI, 17% enfermaria. Nosso Sertão, o número ainda está muito alto ainda. E vamos baixar esse número. 80% UTI, 65% enfermaria. Nós que fazemos a TV Diário do Sertão,
a produção do programa Balanço Diário. Nos solidarizamos muito, muito mesmo com todos os familiares dessas 3.487 vidas perdidas. Não são números, são pessoas. No Brasil, infelizmente, estamos aí chegando à marca de 184 mil vidas perdidas. Então, vamos realmente ficar quietos, vamos maneirar nesse mês de dezembro, não viajem, fiquem em casa. É importante que você assuma esse compromisso, vamos evitar que aumente esse número de óbitos, vamos ajudar os hospitais que estão aí com leitos lotados, não vamos deixar que as pessoas morram porque não tem leitos, e vamos aguardar um pouquinho, porque em fevereiro, se Deus quiser, essa vacina vai chegar e nós vamos acabar com isso, pelo menos uma parte, né? Porque você sabe que mesmo com a vacina, nós vamos ter que continuar usando máscaras, tá certo? Mas com a vacina nós vamos ter pelo menos aquela segurança de que não vai ter caso grave, os hospitais realmente vão ficar bem mais vagos, tá certo? Agora, vai existir ainda o risco da transmissão, por isso que é importante que use máscara mesmo depois das vacinas. Mas só em você poder voltar a abraçar, a estar perto das pessoas que você ama, isso já é um passo gigantesco. Nós vamos conseguir. Paciência. Fica em casa, deixa para comemorar o teu dezembro em março, em abril, quando você já tiver tomado a vacina, ok? Olha, gente, eu já estou com ele, tá? Aliás, com eles, né? Porque são duas pessoas que vão participar conosco aqui do programa, né? Eu estou com Anderson Medeiros, tá? O Anderson Medeiros, ele é porta-voz das Testemunhas de Jeová, aqui na região. E deixa eu ver aqui o nome do outro rapaz que ele mandou para mim. O Anderson mandou para mim, só um minutinho. Deixa eu ver aqui como é o nome a outra pessoa que vai participar conosco. É o Danilo, é? Ah, tá. Então aí está. É o Anderson Medeiros e o Danilo Cerqueira. Muito bem. Olha, eu quero em primeiro lugar agradecer a vocês pela participação no programa. É uma alegria realmente poder conversar com vocês hoje sobre as Testemunhas de Jeová. Como eu falei agora há pouco aqui no programa, eu conheço várias pessoas que fazem parte da religião de vocês, e eu tenho que admitir que todas as pessoas que eu conheço, todas, sem exceção, é da gente ficar admirado com o caráter, com a honestidade, com a disciplina que vocês têm. Então, eu realmente quero parabenizar todas as Testemunhas de Jeová, não apenas da Paraíba, mas do Brasil e do mundo, já que com a rede social nós não temos fronteiras, não temos limites, podemos chegar aí em qualquer lugar do planeta, ok? Anderson Medeiros, o seu boa tarde, as suas considerações iniciais para todos os nossos telespectadores. Boa tarde a todos os telespectadores do programa. Quero agradecer o Fernando Antônio pelo convite, pela oportunidade de podermos conversar aqui com a assistência e falarmos um pouco sobre, em especial, o que a Palavra de Deus diz sobre as várias situações que nós enfrentamos na nossa vida, ainda mais nessa época de pandemia. Muito bem. O rapaz que está aí do seu lado é o Danilo Cerqueira. Danilo, muito obrigado pela participação, boa tarde, suas considerações iniciais para todos os nossos telespectadores. Boa tarde, Fernando Antônio,
um prazer estar aqui no programa Balanço Diário, e nós temos esse privilégio de falar às pessoas sobre assuntos que vão ter aí base bíblica, né? E nós vamos poder compartilhar um pouquinho do ânimo, né, das situações, da mensagem positiva que a Bíblia traz, especialmente agora, nesse período adverso de pandemia, né? Ninguém esperava que durasse tanto e ainda não acabou. Então vai ser muito bom partilhar essa mensagem positiva da Bíblia com vocês. Muito bem, muito obrigado a vocês mais uma vez. Muita gente assistindo o programa, agradecer a audiência maciça, né, de todos nesse horário de almoço, horário que a família está reunida, e é muito importante que a gente fale nesse momento de pandemia, nesse momento de uma doença terrível que está tirando a vida de tantas pessoas, falar para a família que, sem dúvida alguma, é a instituição mais sagrada que existe e que deve ser preservada. Então, muito obrigado a todos que estão ligados agora no programa. Bem, Anderson, eu começo exatamente perguntando a vocês, né? Afinal, quem são as testemunhas de Jeová? Quem são essas pessoas que eu acredito que muita gente que está assistindo o programa já ouviu, né? Aquelas palmas, aquela campainha tocando, e quando foi atender se deparou com aquele casal, geralmente é um casal, tá certo? E muito bem vestido, por sinal, uma postura muito adequada, segurando a Bíblia, aquele semblante realmente que passa uma felicidade. Quem são essas pessoas? Fala pra gente. Fernando, você consegue passar aquele vídeo que nós enviamos, ou você prefere que eu explique? Não, perdão. Realmente nós temos um vídeo que vocês enviaram, e eu confesso que eu ia até abrir a entrevista com esse vídeo, né? Mas houve um atraso no programa, teve uns problemas técnicos aqui, e devido a isso a gente terminou se perdendo um pouco na pauta. Produção, tem um vídeo aí que foi enviado, né? Das testemunhas de Jeová. Viu? Vá respondendo aí a pergunta, por favor, Anderson, claro, que eles vão preparar aqui para passar o vídeo, tá bom? Claro. Ok. Nós, Testemunhas de Jeová, somos uma religião cristã que segue as orientações da Bíblia como nosso manual de instruções para a vida. Nós acreditamos que a Bíblia tem conselhos para tudo que nós enfrentemos na vida, inclusive as dificuldades que surgem nela. Também nós procuramos seguir o exemplo de Jesus Cristo, e isso envolve, por exemplo, tratar as pessoas em nossa volta com base no amor, no respeito. Procuramos também ser bons funcionários, bons cidadãos, cumprindo nossas obrigações, quer seja com respeito às autoridades governamentais, ou então também com respeito às pessoas em nossa volta, nossos vizinhos, nosso patrão, nosso colega de escola, de trabalho, sempre procurando transmitir uma mensagem positiva da Bíblia, pois acreditamos seriamente de que isso vai ajudar as pessoas com as boas novas do reino que constam na palavra de Deus. Inclusive, somos uma religião mundial, em todos os países há testemunhas de Jeová, onde nós estamos sempre unidos na mesma forma de pensar, nas mesmas crenças, sempre baseadas na palavra de Deus. Muito bem, eu acredito que o Danilo Cerqueira talvez queira aproveitar um pouco da sua fala também dentro dessa pergunta, mas antes do Danilo falar, eu quero aqui agradecer a audiência, a Daliana de Patu, no Rio Grande do Norte, está assistindo o programa. Também agradecer a audiência do meu amigo Daniel Angelim. Aliás, o Daniel Angelim é cantor, é testemunha de Jeová, ele e a esposa dele estão ligados aqui no programa, então obrigado pela audiência. O Daniel, se você não conhece Anderson e Danilo, olha, vale muito a pena, o cara canta demais, já esteve aqui no meu programa, eu sou fã do Daniel Angelim.
Já convidei, mas nesse momento de pandemia, eu entendo, né? Ele diz, não, Fernando, deixa passar a pandemia que eu vou novamente ao programa. Danilo, antes de você entrar na fala do Anderson, a produção está me avisando que o vídeo já está pronto. Então, vamos assistir o vídeo. Por favor, produção. Quem são as testemunhas de Jeová? Há testemunhas de Jeová em todos os países. Mesmo assim, nós acreditamos nas mesmas coisas. Adoramos a Jeová, que é o Deus da Bíblia e o Criador de todas as coisas. Nós somos cristãos, então seguimos o que Jesus Cristo ensinou. Assim como Jesus, nos esforçamos para ser honestos, pacíficos e obedecer às leis. Mas o mais importante é que imitamos Jesus. Ajudamos as pessoas a aprender sobre a Bíblia e o reino de Deus. Como a gente dá testemunho ou fala sobre Jeová Deus e seu reino, somos conhecidos como testemunhas de Jeová. Nos reunimos toda semana em salões do reino para aprender sobre Deus e sobre a Bíblia. Qualquer pessoa pode assistir às nossas reuniões, e elas são grátis. Venha nos visitar. Para saber o endereço do Salão do Reino mais perto de você, veja nesse convite ou procure no site jw.org. Muito bem, então aí está o vídeo, né, que explica também sobre as Testemunhas de Jeová, que é uma organização mundial, né, em vários lugares do mundo tem Testemunhas de Jeová, tá certo? Boa tarde, na audiência do seu programa, manda um alô para Sávio e Cláudio. Parabéns pela pauta de hoje. Muito obrigado pela audiência. Mandar um abraço também para o meu querido amigo Francicleudo, aqui da cidade de Cajazeiras. Francicleudo, que também é testemunha de Jeová, ele, a esposa. Grande abraço. Danilo Cerqueira, por favor, amigo, fique à vontade. O Anderson já respondeu de forma bem completa. Eu queria só enfatizar, Fernando, que as Testemunhas de Jeová, elas são mundialmente conhecidas por pregar a mensagem do reino, a mensagem bíblica em toda parte, né? E apesar de estarmos no mundo inteiro, em várias culturas, né? Mas nós acreditamos nas mesmas coisas e buscamos seguir as mesmas orientações, porque a doutrina que as Testemunhas de Jeová seguem é a própria Bíblia. E justamente por darmos ênfase na pregação, ensinarmos as pessoas, né, sobre o nome de Deus e o fato dele ser criador, aí ficamos também conhecidos como Testemunhas de Jeová. Muito bem. Ok, Danilo. Bom, eu quero perguntar agora o seguinte, quais são as principais crenças das Testemunhas de Jeová? Por favor, começa com Anderson, depois o Danilo querendo, pode também acrescentar alguma coisa. Certo. Fernando, só verifica que eu acho que o retorno para a gente está um pouco mais baixo, não sei se para o Danilo também está, o retorno, né? Agora, com respeito à pergunta de quais são as nossas principais crenças, uma delas é que o nome pessoal de Deus, conforme descrito na Bíblia, é Jeová. Acreditamos que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que deu a sua vida para nos dar a perspectiva, a esperança de no futuro não morrermos mais, temos uma esperança de vida eterna. Além disso, nós não acreditamos na doutrina de que exista um inferno de fogo, e nós acreditamos também que o reino de Deus, aquele pelo qual grande parte das pessoas oram, pedindo que ele venha, oram desde crianças, né? Nós acreditamos que ele é a única solução para os problemas da humanidade. Muito bem. Então pelo que eu entendi na sua resposta, vocês não acreditam nessa questão do inferno com fogo, o inimigo, na visão de vocês, isso aí não existe, é isso? Na verdade, na Bíblia mostra sim que nós temos um inimigo, que é uma poderosa criatura espiritual, a quem a Bíblia chama de Satanás, o diabo. Entretanto,
a Bíblia diz que, independente do tipo do pecado que a pessoa cometeu, o que ela vai ter como punição é a morte. A Bíblia diz que quando a pessoa ela morre, ela pagou todos os seus pecados. Não há motivo de haver uma punição adicional, ainda mais uma punição constante. Seria incompatível com a personalidade de um Deus amoroso, como a Bíblia descreve que Jeová é. Ok. Danilo Cerqueira, quer acrescentar alguma coisa? Fala. Uma das crenças principais, foi até citado aí na resposta do Anderson, é que nós acreditamos, né, que Deus tem um nome pessoal. Na verdade, o nome de Deus aparece mais de 7.000 vezes na Bíblia. Só nos Salmos, que é um livro de cânticos, né, mais de 700 vezes. O próprio Jesus falou em João 17,6 que ele tinha prazer em ensinar o significado do nome de Deus, Jeová, às pessoas às quais ele pregava. Então, nós temos essa mensagem como uma das principais e também percebemos que Jesus é o alicerce da fé cristã. E buscamos sempre nos espelhar na lei do Cristo, né, para servir de conduta para as nossas atividades e para nosso comportamento diário. E também buscamos imitar aquilo que Jesus se empenhava em fazer, que é de obedecer a palavra de Deus. Muito bem. Assim, me perdoem, de vez em quando eu vou fazer também umas perguntas aqui, que diante da fala de vocês, eu resolvo fazer nesse momento. Sem ofensas, tá certo? Apenas para deixar com que o telespectador que está assistindo o programa em casa, tem muita gente que é testemunha de Jeová, tem muita gente que não é testemunha de Jeová, tá certo? Então eu vou fazer essas perguntas tentando contemplar a todos que estão assistindo. Diante do que vocês falaram, qual a visão de vocês no mundo que a gente está vivendo hoje? Um mundo onde Deus é um só. Mas por que tantas religiões? Por que tantas igrejas? Por que tantos pastores evangélicos? Igrejas que nascem do dia para a noite, tá certo? Repito, não estou aqui criticando nenhuma religião, tá? Nenhuma. Mas eu quero saber, na visão de vocês, como vocês observam, né, esse cenário que não é brasileiro, é um cenário mundial. É interessante, Fernando, que o ser humano, ele tem uma característica que é a necessidade espiritual. Inclusive é comum os estudiosos de história, antropologia, comentarem que nunca foi encontrada uma civilização onde não existisse a crença em algo superior, quer fosse Deus ou outra coisa. Isso mostra que nós, seres humanos, temos então o desejo, a necessidade de adorar, de suprir essa necessidade espiritual. Sendo assim, é natural que as pessoas procurem acreditar em algo e ter alguma religião. Isso é normal. E o motivo de hoje existirem tantas religiões, a Bíblia falava que quando estivéssemos no período em que ela chama de últimos dias, haveriam diversas formas das pessoas procurarem adorar. A questão também é de que ela nos mostra que teríamos que estar atentos para que as práticas que eram desenvolvidas pela religião não viessem contra o que a Bíblia ensina. Então, sempre quando se fala em religião, o nosso guia para talvez escolher não deve ser o que nós mais gostamos, o que mais nos agrada, mas o que a Bíblia diz sobre, por exemplo, como um cristão deveria se comportar diante dos vários aspectos da vida de alguém que deseja realmente agradar a Deus acima de tudo. Muito bem. Anderson e Danilo, como eu falei a vocês, me perdoem em algumas perguntas, mas me deem essa liberdade, tá certo? De fazer as perguntas e, obviamente, sem querer ofender, tá certo? Mas perguntas que são normais de ser feitas, né? Por exemplo, você estava citando aí na sua fala exatamente essa questão, né? Quando você falou tantas religiões, tanta busca, né? Quando a gente para conversar com muitas pessoas,
chegamos a ouvir dessas pessoas exatamente algumas colocações que eu gostaria de ouvir de vocês. E outra coisa, pode ser até que a gente comente alguma coisa aqui, lá na frente eu faço uma pergunta que você tenha que voltar nesse assunto, tá? Mas é porque, como você falou, aí me vem na hora aquele insight de fazer a pergunta. Diante do que a gente está vivendo no mundo hoje, a própria pandemia, a Covid-19, é considerada aí por muitos, né, como algo que está no Apocalipse, que diz que chegará o tempo em que pestes, né, acontecerão e que estaremos vivendo o fim dos tempos, o fim da humanidade. Vocês, testemunha de Jeová, concordam com isso? Na visão de vocês, nós estamos realmente vivendo esse momento que é considerado o fim, o momento onde surgem doenças, onde a humanidade não tem tranquilidade, é problema na política, é problema na economia, é problema na própria saúde. E aí, é o Apocalipse? Pode ter certeza, Fernando, que nós temos o maior prazer em responder dúvidas sinceras como essa que você colocou. Com respeito à questão da pandemia, por exemplo, a Bíblia já falava em diversas passagens de que um dos sinais do que a Bíblia chama de últimos dias seria a ocorrência de epidemias. Doenças surgiriam, iriam atingir várias pessoas. Embora a Bíblia não fale sobre nenhuma pandemia específica, por exemplo, a Bíblia não fala da AIDS, da gripe espanhola e também não fala da pandemia de Covid-19. Mas eventos como esses fazem parte de um sinal maior, que não envolve apenas as epidemias. Poderíamos mencionar aqui, que são relatados nos evangelhos e também no próprio livro de Apocalipse, que também aconteceria atritos entre nações, guerras, conflitos internos, guerras civis. Haveria também uma mudança no comportamento humano. As pessoas seriam menos amorosas, as famílias seriam desunidas, os filhos não iriam mais respeitar nem valorizar os pais. E é justamente esse tipo de coisa que nós vemos crescer cada vez mais ao passo que nós nos aproximamos do fim desses últimos dias. A Bíblia, quando nós lemos, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos de 1 ao 5, quando descreve como seriam as pessoas nessa época, deixa claro para nós uma situação que é praticamente como se lêssemos o jornal de hoje. É exatamente o comportamento que vemos no dia a dia das pessoas em nossa volta. Você pode observar depois e atestar isso por conta própria. Muito bem. Obrigado pela resposta, obrigado exatamente por estar aqui disposto a responder tudo o que é questionado, ok? Olha, agradecer aqui a audiência, Edileuza Silva, assistindo o programa, Jussiele Soares, né? Ela está dizendo aqui, Leilton e Jussiele, da Congregação Oeste. Então, já vocês podem mandar um abraço também para todos, né? Ok? Bom, eu tenho algumas perguntas aqui ainda para fazer, mas durante o programa eu vou fazendo alguns questionamentos, tá certo? Deixa eu perguntar aqui a vocês agora, de onde as testemunhas de Jeová tiraram o seu nome? Ótimo. Como já mencionamos quando respondemos sobre quais são as nossas crenças principais, uma delas é que o nome pessoal de Deus é Jeová. Em diversas passagens da Bíblia, como o Danilo destacou, e milhares de vezes aparece esse nome pessoal de Deus. Então, testemunha é alguém que defende algo do qual ela tem certeza. Então, nós defendemos as verdades da Bíblia, com respeito às boas novas do reino, o que Deus ele deseja para o futuro da humanidade e também como ele espera que nós o adoremos. Então, por conta dessa característica que a Bíblia diz que os servos de Deus deveriam ter, de testemunhar, de confirmar, de defender o que é certeza de acordo com a Bíblia, nós temos esse nome, Testemunhas de Jeová, no mundo inteiro. Gostaria de citar apenas, Fernando, que essa expressão, Testemunhas de Jeová, na verdade tem até base bíblica. Em Isaías 43, quando as pessoas ali queriam defender a posição, né, a favor das ordens de Deus, foram chamadas, vocês são as minhas testemunhas. O próprio Jesus, no livro de Apocalipse, é chamado de testemunha fiel.
testemunhas de quem? Do Criador, dos seus atos justos, das suas promessas para o futuro. Então, por isso, testemunhas de Jeová, é assim que somos mundialmente conhecidos. Muito bem. Diante da fala de vocês, eu quero fazer mais um questionamento, mais uma pergunta aqui. Anderson e Danilo, do que vocês estão falando, nós podemos dizer, por exemplo, que os discípulos de Jesus, eles foram as primeiras testemunhas de Jeová que surgiu? Os próprios discípulos, os apóstolos no caso, os apóstolos seriam as primeiras testemunhas de Jeová? Na verdade, nós acreditamos que a primeira criatura de Deus, o primeiro servo de Deus que se tornou uma testemunha de Jeová por defender o nome dele e o que era verdade, foi o próprio filho dele, Jesus Cristo. E em termos de humanos, a Bíblia mostra que lá, desde o início da história humana, Abel, ele já tinha a aprovação de Deus. Ele procurava viver de uma forma onde estivesse ali testificando, comprovando que o que Deus queria para eles, para a humanidade, era o melhor. Ele queria mostrar que a adoração dele deveria ser aprovada por Deus e ele defendia isso. Verdade. O livro bíblico de Hebreus, capítulo 11, ele destaca ali, ele alista, na verdade, vários e vários personagens bíblicos, desde Abel, né, como foi lembrado pelo Anderson, mas também outros, Moisés, Abraão, mulheres de fé como Sara, né, Esther. Então, todos aqueles ali foram alistados por sua fé, e no capítulo 12, fazendo menção a eles, diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Então, essa expressão, onde Deus se refere aos seus servos, né, como testemunhas, realmente remonta a muito tempo, né, desde o período do primeiro ser humano que demonstrou ser fiel, apesar de ser imperfeito, que foi Abel. Ok. Outra pergunta que eu acho muito interessante de ser feita a vocês. Nós estamos vivendo aí no mundo, e não é de hoje, isso já vem de muito tempo, né? Dentro da própria religião ou das religiões, existe aquela questão do dinheiro, tá? Por exemplo, na Igreja Católica, a questão do dízimo, né? Existem muitas igrejas evangélicas que a gente vê, tá certo? Repito, não estou aqui batendo em igreja nenhuma, não estou criticando, eu estou falando o que é a verdade, né? Então, nós nos deparamos hoje com programas de televisão, onde tem pastores fazendo apresentadores, pastores, falando sobre as pessoas, doar dinheiro, dar a sua contribuição, tá certo? Aí eu pergunto a vocês, testemunha de Jeová, vocês têm um clero remunerado? Ou seja, alguém ou algumas pessoas que recebem dinheiro pela obra? É uma ótima pergunta. Inclusive, sobre isso, nós também procuramos seguir o exemplo dos cristãos lá do início da história, onde eles não tinham essa divisão entre clérigos e leigos. Todos eram considerados irmãos, todos eram ministros religiosos, ministros para transmitir as boas novas do reino. E com respeito a essa questão de ser remunerado, todo o trabalho que é feito pelas testemunhas de Jeová, ele é 100% voluntário. Mesmo nas congregações, logicamente nós temos aqueles homens experientes que aplicam os conselhos em ajudar a congregação, que nós chamamos de anciãos. Esses homens têm um trabalho totalmente voluntário, não recebem remuneração por isso. Cada um deles tem seu respectivo trabalho secular, que usam para sustentar suas próprias famílias. Então, alguns, por exemplo, trabalham em repartições públicas, outros trabalham em empresas privadas, outros têm suas próprias empresas, enfim, todos temos a atitude de que nós não devemos ser remunerados pelo trabalho na congregação. O trabalho, como a Bíblia diz, de graça nós recebemos e também de graça nós damos o benefício que recebemos da palavra de Deus. E com respeito ao dízimo, nós não ofertamos uma quantia especificada, talvez 10%, outro percentual.
De acordo com a Bíblia, nas Escrituras, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, os cristãos foram incentivados a dar cada um conforme decidiu no coração, não de modo imposto, algo que teria obrigação de dar. Sendo assim, cada testemunha de Jeová, ela tem a liberdade de doar quanto ela deseja e quanto ela pode. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de família para família e das circunstâncias de cada uma. Ok. Danilo, fique à vontade. Quando você quiser acrescentar alguma coisa, pode entrar na fala, viu? Não espere que eu fique indagando você, não. Ele terminando, você já pode entrar e pode falar, ok? Fernando, combinado. Estou bem à vontade aqui. Obrigado pelo espaço e a gente vai participar sim, viu? Ok. Olha só, nós temos aqui mais uma pessoa que está assistindo o programa e está mandando aqui um comentário, né? Neta e Fernanda. Ela diz: boa tarde, obrigado por dar oportunidade para as testemunhas de Jeová explicarem suas crenças. Aí ela diz, lembrando que nessa pandemia, nós vamos já falar sobre isso, né? Estamos pregando a palavra de Deus por telefone e cartas. É o que eu digo, é uma disciplina incrível, sabe? Eu fico assim, eu parabenizo vocês porque eu conheço um pouco. Quero até aqui falar para o meu público, né? Que eu, há muitos anos atrás, eu cheguei a estudar, tá certo? Com testemunhas de Jeová. Agora, Anderson, quando eu disser a você e a Danilo, o livro que eu estudei, vocês vão dizer assim, rapaz, esse cara é muito velho, viu? Ô, caba, mas não sou velho assim não, sou jovem ainda, né? Mas é porque o livro realmente faz tempo. O livro é uma capazinha azul que tem um nome, eu nunca esqueci. A verdade que conduz à vida eterna. Lembra? Sim. Lembra, né? As publicações que nós usamos para poder facilitar o entendimento da Bíblia, né? Hoje nós temos um livro mais atual, com a linguagem ainda mais clara, né? Com o vocabulário de hoje em dia, que o título é Você Pode Entender a Bíblia. Muito bem. É verdade. Além desse compêndio Você Pode Entender a Bíblia, temos uma revista, Boas Notícias de Deus para Você, que vem com lições mais curtas, um estudo bíblico mais breve, né, para as pessoas que são mais ocupadas. Também Escute a Deus, até para pessoas que têm pouca leitura, elas podem estudar a Bíblia. E nos últimos anos, Fernando, uma ferramenta que tem ajudado muito nos estudos bíblicos são as dezenas, centenas de vídeos curtos, né, que abordam o conteúdo bíblico, reforçando aquilo que a gente acaba estudando lendo, e com aquela participação com perguntas e respostas. Muito bem. Mais gente aqui comentando que está assistindo o programa. Boa tarde. Junieber, irmão de Francicleudo. Minha esposa e eu estamos assistindo. Somos da congregação de São João do Rio do Peixe, aqui pertinho da gente. Parabéns pelo programa, abraços para Anderson e Danilo. Junieber, veio mandando para vocês. Ok? Olha, eu estou conversando aqui com Anderson Medeiros e Danilo Cerqueira. Eles são porta-voz das Testemunhas de Jeová. E temos muita coisa ainda para conversar com eles aqui. Comentários vocês vão mandando, dando certo aqui, tendo tempo eu vou lendo e passando para eles. Mas agora eu quero passar para vocês aqui exatamente um quadro maravilhoso que nós temos aqui no Balanço Diário. É um quadro de valorização aos profissionais, aos guerreiros da saúde, que neste momento estão na linha de frente, lutando exatamente para salvar vidas segundo a segundo. O quadro se chama O que Vivo Aqui Dentro. Eles relatam exatamente o que passam dentro dos hospitais, dentro das unidades de saúde e mandam também uma mensagem de conscientização para todos vocês. Vamos assistir.
noite, meu nome é Elaine, sou enfermeira atuante no setor da vigilância epidemiológica do Hospital Regional de Cajazeiras. Durante esse tempo de atuação, percebi que a Covid-19 é uma doença séria, grave, que acarreta muitos danos físicos e principalmente psicológicos aos pacientes acometidos pela doença. Vi muitos pacientes irem a óbito. E percebam também que a gente, enquanto profissionais de saúde, corremos muitos riscos diariamente e estamos suscetíveis a contrair a doença e a transmitir aos nossos familiares. Por isso, eu peço à população em geral que contribuam com o nosso trabalho e se cuidem para evitar a transmissão da doença. Muito bem, aí está a Elaine, enfermeira, mandando essa mensagem aí para todos vocês, nessa luta, nesse enfrentamento dos profissionais de saúde contra a Covid-19. Anderson e Danilo, mais uma pergunta aqui para vocês. Em novembro, agora, vocês realizaram uma campanha para falar do Reino de Deus. Como foi essa campanha? Foi uma campanha mundial para ajudar as pessoas a entenderem melhor o que a Bíblia diz sobre o que é o reino de Deus, por que nós precisamos dele e como ele realmente vai nos ajudar, tanto agora como no futuro. Todas as pessoas, pelo menos a sua grande maioria, elas conhecem desde criança a oração do Pai Nosso, onde lá nós aprendemos a pedir que venha o teu reino. Mas é muito comum as pessoas não entenderem por que se pede esse reino, o que ele é, como ele nos ajuda. Então, o que é que foi feito a nível mundial? Nós distribuímos, de maneira segura, até por conta da pandemia, exemplares de uma edição especial da nossa revista A Sentinela, que é uma revista distribuída há mais de 100 anos sobre pontos bíblicos. E nessa edição especial, o foco foi o que é o reino de Deus e respondeu várias perguntas sobre isso. Nós enviamos, inclusive, exemplares dessa revista para as autoridades governamentais, tanto a nível municipal, estadual e federal, e também para os nossos vizinhos. Alguns receberam em versões impressas, enquanto outros receberam edições em versão digital, bem como estava disponível no nosso site oficial, o jw.org, para que qualquer pessoa pudesse ter acesso a esse material. E, olha, posso dizer que muitas pessoas têm compartilhado conosco o quão importante foi para elas ter acesso a essas informações. Eu, pessoalmente, falei com a senhora, onde ela comentou comigo que as explicações baseadas na Bíblia que ela viu ali tiraram dúvidas que ela tinha desde criança. E ela hoje é uma senhora já dos seus mais de 60 anos. Então, com certeza, a campanha tem ajudou bastante pessoas agora no mês de novembro. Muito bom. Respondeu a essa pergunta, né? As pessoas conhecem mundialmente a oração do Pai Nosso, oram pedindo que o reino venha, mas foi muito bom ouvir as pessoas comentarem, né? Ah, mas que interessante, eu sempre fazia essa oração, repetia as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, do 9 em diante, mas eu confesso que eu não entendia que o reino de Deus é um governo que Deus pretende estabelecer não só no céu, mas ele vai também governar sobre a terra. Foi muito bom compartilhar essas informações e trazer para as pessoas esperança. Um período com tanta dificuldade, com o enfrentamento dessa pandemia, ouvir as promessas do reino de Deus para o futuro, encheu as pessoas de ânimo e que elas podem, de fato, se Deus já cumpriu as suas promessas do passado, elas podem, de fato, acreditar que essas promessas do reino também serão realidade em breve. Muito bem. Muita gente assistindo o programa, inclusive aí na nossa capital, João Pessoa. Quero agradecer muito a audiência de todos vocês. Lembrar que o Balanço Diário é um programa todos os dias, de 12 até as 14 horas, sempre com temas relevantes, importantes para você e para toda a sua família. Amanhã nós vamos ter a presença do psicólogo Bruno Malaquias. E a participação, ele está em São Paulo, e amanhã nós vamos tratar de uma temática muito importante nesse momento de pandemia. Amanhã nós vamos falar sobre ansiedade.
Então ele vai tratar aqui sobre isso com muita autoridade, o psicólogo Bruno Malaquias. Imperdível o programa amanhã no Balanço Diário, ok? Boa tarde, aqui é Suzane Araújo, sou da congregação Costa e Silva, de João Pessoa, Paraíba. Sou testemunha de Jeová há 32 anos. Também estudei no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Aí, muito bem. Ok, então, a Suzane Araújo, obrigado pela audiência. Mandar um abraço aí em João Pessoa para o irmão Eduardo, para Ana Cláudia, que também é testemunha de Jeová. Um abraço a todos vocês aí, todas as testemunhas de Jeová, não só de João Pessoa, mas da Paraíba, onde estiver chegando a nossa imagem, o nosso som. O Anderson Medeiros e Danilo Cerqueira, eu queria agora entrar no assunto um pouco mais, que é essencial para todas as pessoas que estão assistindo. De acordo com a Bíblia, na visão da Bíblia, certo? Deus, Jeová, tá certo? Ele permitiu, tá certo? A pandemia. O que vocês podem dizer a respeito disso? De acordo com a Bíblia, a pandemia é uma permissão de Jeová? É importante diferenciar, Fernando, nesse momento, entre permitir e causar. Se algo aconteceu, logicamente, Deus ele permitiu que acontecesse. Mas isso não quer dizer que Deus causou. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Jó, capítulo 34, versículo 10, que Deus ele nunca faz algo de mal. Deus não iria causar algo na terra que causasse tanto sofrimento, tantas mortes, tanta dor. Então, de acordo com o que a palavra de Deus diz, podemos ter certeza de que não foi Deus quem causou a pandemia. Como eu falei agora há pouco, essa pandemia ela faz parte de um dos sinais do que aconteceria no que a Bíblia chama de últimos dias, essa época em que estamos vivendo. Mas não foi Deus quem causou, assim como não é Deus que causa nenhum outro tipo de catástrofe, nem de problema. Ok. Isso pode ser confirmado, inclusive, Fernando, em Lucas 21:11. Ali traz, uma dessas profecias que o próprio Jesus falou. Ele disse, haverá grandes terremotos, um lugar após outro, falta de alimento e pestilências, que seriam doenças que se alastrariam por grandes partes. Mas o que a Bíblia destaca é a solução para os problemas que a humanidade tem hoje. O que Deus promete que, por meio do seu reino, o reino de Deus, ele vai acabar com as doenças, certo? Agora, apesar de estar acontecendo isso que foi profetizado, a Bíblia não dá a entender que é Deus o causador, como foi bem comentado pelo Anderson. Pelo contrário, agora, nos últimos dias, é a oportunidade que todos nós temos de nos achegar a Deus, de procurar ter a aprovação dele. E no futuro próximo, o reino de Deus vai acabar não só com esses problemas relacionados à doença, mas com qualquer outra coisa que acaba interrompendo a paz e trazendo sofrimento para os humanos. Ok. Eu pergunto a vocês agora, até diante do que a nossa telespectadora falou, esse momento da pandemia, certo? Em condições normais, sem pandemia, como vocês realizam suas atividades religiosas? Porque eu acredito que agora com a pandemia, vocês não estejam mais se reunindo, né? Mas não tendo a pandemia, como é que funciona essas atividades religiosas das Testemunhas de Jeová? Quando estamos em condições normais, sem pandemia, nós realizamos toda semana reuniões em nossos locais de adoração, que nós chamamos de salões do reino. Por sinal, todas as reuniões são abertas ao público. Todas as pessoas são convidadas para assistir num local próximo da sua casa. Inclusive, nessas reuniões são tratados sempre sobre temas bíblicos. Por exemplo, sobre como podemos ter uma família mais feliz, sobre como podemos lidar com os problemas da vida e também a resposta da Bíblia para várias perguntas.
E também realizamos, em condições normais, o nosso trabalho de pregação de casa em casa, como você mencionou no início, que provavelmente muitos telespectadores já receberam a visita de uma dupla do Testemunhos de Jeová, onde ali o objetivo é transmitir uma mensagem de uma boa nova que a Bíblia tem para nós, uma mensagem de esperança do que o reino de Deus vai trazer para a humanidade. Então, em condições normais, nós vamos à casa das pessoas, nós procuramos oferecer a oportunidade de elas gratuitamente aprenderem mais sobre o que a Bíblia nos ensina. É interessante como as pessoas elas já estão acostumadas, Fernando, com essa atividade realizada, né? De levar as pessoas a mensagem da Bíblia. Elas até, quando a gente precisa sair eventualmente, né? Um vizinho vê que a gente saiu, estou sentindo falta do trabalho de vocês, né? E é interessante como elas percebem que a gente interrompeu esse trabalho temporariamente, de casa em casa, com aquele carrinho de publicações numa praça, justamente para respeitar o distanciamento e isolamento social devido à pandemia, mas que continuamos fazendo esse trabalho de outras maneiras. Muito bem. Deixa eu pedir licença a vocês aqui, que é muita gente mesmo, parabenizando vocês dois, parabenizando o programa. Alberto Júnior Sarmento de Souza, amor ser estudante das Testemunhas de Jeová. Gelma, está dizendo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Desterro Miranda, sou estudante das Testemunhas de Jeová, já vi essa passagem que o nome de Jeová é citado na Bíblia 70 mil vezes, o nome é Jeová Deus, amém. Muito bem, Maria Rodrigues assistindo em Apodi, no Rio Grande do Norte, tem muita gente falando aqui. Deixa eu contemplar aqui rapidamente as pessoas que estão assistindo o programa, né? Quero mandar um recado, meu nome é Midiane Silva, da congregação Costa e Silva. Gostaria de mandar um abraço a todos e deixar meu elogio ao programa pela oportunidade que nós, Testemunha de Jeová, estamos tendo. O grupo dos jovens da congregação está todo mundo ligado. Pronto, falei, ela pediu, fala o meu, por favor. Já acabei de falar. Tem mais gente aqui, viu, Anderson? Vamos prestigiar o pessoal que está assistindo, né? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, parabéns pela entrevista, excelente. Sou Testemunha de Jeová, congregação central de São Luís, no Maranhão. Edivan Martinelli e família assistindo o programa, muito obrigado pela audiência. Aqui tem outra. Boa tarde, estou vendo o programa, sou de José da Penha. Ah, tá. Meu nome é Rosinete, sou Testemunha de Jeová, gostaria de parabenizar os irmãos. Muito bem, vamos lá. Mais gente aqui. Boa tarde, sou o enfermeiro Renan Nogueira e estou assistindo aqui do SAMU. Sou da congregação central Cajazeiras, sou Testemunha de Jeová. Renan, você além de ser Testemunha de Jeová, meu amigo, você é um guerreiro, viu? Parabéns pelo trabalho, parabéns a todos aí do SAMU, ok? Muito bem, daqui a pouquinho eu vou falando mais, que eu ainda tenho algumas perguntas aqui. Eu quero parabenizar hoje o amigo, parceiro, Dr. João de Deus Quirino Filho, né? Que está aniversariando hoje. Ele que é vice-presidente da OAB aqui na Paraíba. Parabéns, doutor João, que Deus abençoe, muitos anos de vida, muita saúde, muitas felicidades. João de Deus Quirino Filho. Mandar um abraço também para o meu querido amigo Júnior Mangueira, técnico de enfermagem. Obrigado pela audiência. É gente demais, graças a Deus é assim, a audiência do programa. Vamos lá então, Anderson e Danilo, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Bom, e hoje, como é que vocês se adaptaram às atividades nesse momento da pandemia? Fala pra gente. Um dos princípios norteadores que nós temos, Fernando, é o grande respeito pela vida. A vida é um presente valioso de Deus. E por isso, assim que surgiu a pandemia, no caso aqui do Brasil, em meados de março, imediatamente nós suspendemos todas as atividades presenciais para assim evitar aglomerações e colocar a saúde de alguém em risco.
Por conta disso, desde então, nós temos realizado nossas reuniões através de videochamadas, utilizando inclusive o mesmo aplicativo que estamos utilizando nesse momento aqui na transmissão da entrevista, onde as congregações, que são formadas por cerca de 100 pessoas em média, elas se reúnem em seus dias que elas organizam para isso, para poder compartilhar pontos bíblicos, serem encorajadas e serem, assim, instruídas sobre como podem lidar, inclusive, com as dificuldades nesse período. A mesma coisa ocorreu com o trabalho de pregação. Para evitar o risco de contaminar alguém, de alguém perder a sua saúde, o trabalho de casa em casa, de forma, nas ruas, ele foi suspenso e ele tem sido feito hoje por meios seguros. Que meios são esses? Como inclusive uma telespectadora mencionou na mensagem, temos feito por meio de telefones, temos feito também por meio de cartas, temos também contatado as pessoas através do nosso site. O nosso site, jw.org, ele está disponível em mais de 1000 idiomas. Ou seja, dificilmente alguém no mundo que tem acesso à internet não vai encontrar lá no site uma publicação, um assunto bíblico que vai poder alimentá-la espiritualmente, lhe ajudar no momento de dificuldade, por conta de faltar ali o idioma dela. São mais de 1000 idiomas disponíveis lá no site. Então, nesse período, nós suspendemos as atividades presenciais e pretendemos só retornar quando for realmente seguro para todos. Ok. E com frequência, Fernando Antônio, a gente tem visto como as pessoas relatam, né? Mas justamente agora, quando eu estava mais precisando, vocês estão ligando e deixando uma mensagem positiva da Bíblia comigo, né? Então não se surpreenda se uma testemunha de Jeová discar, né, aleatoriamente e deixar com você uma mensagem positiva, animadora da Bíblia em poucos minutos. E talvez até, se a pessoa tiver interesse em continuar essa conversa, marcar ali um novo encontro, né? Por uma videochamada ou por uma ligação telefônica, e assim continuar recebendo o consolo da palavra de Deus. Inclusive, Fernando, vale destacar que antes de fazer essa ligação que nós fazemos para as pessoas, nós oramos a Deus para que Ele nos ajude a encontrar pessoas nessas ligações aleatórias que realmente estejam precisando ouvir isso, que aquela mensagem vai ajudá-las nesse momento que nós estamos enfrentando. Ok. Anderson e Danilo, vamos fazer um bate-bola aqui por causa do tempo, né? Para a gente contemplar com todas as perguntas, tá certo? Que eu tenho várias aqui para fazer para vocês ainda. E o pessoal, daqui a pouquinho, tendo tempo, eu falo o nome, agradeço as pessoas que estão falando comigo aqui, ok? Bom, como vocês têm tentado ajudar as pessoas a lidar com esse momento difícil? Vamos tentar ser um pouquinho assim mais rápido para poder dar tempo da gente contemplar com todas as perguntas. Nós temos procurado dar ajuda de forma prática, em especial, por exemplo, aos idosos, aqueles que não têm alguém da família que possa ter um suporte mais próximo, mas também temos ajudado por meio dessas ajudas, inclusive em sentido emocional e espiritual, por meio das ligações e cartas que nós enviamos. Ok. Queria destacar que entre essas cartas, Fernando, a gente tem escrito cartas específicas para os profissionais da área de saúde, prestam esse serviço essencial que não pode parar. Muitas cartas de encorajamento com textos bíblicos são devidamente feitas e todo cuidado com a segurança desse material é deixado em postos de saúde e hospitais como nosso agradecimento a esses profissionais. Muito bem. O Anderson e Danilo, as testemunhas de Jeová acreditam em vida após a morte? De acordo com a Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, lá diz que quando o ser humano morre, acabam ali todos os seus pensamentos. A pessoa que morreu não sabe nem que ele passou por isso. Então, quando a pessoa morre, ela está no estado de inexistência. A morte é o contrário da vida. Entretanto, nós acreditamos, com base inclusive nas promessas de Jesus contidas nos evangelhos, que no futuro, Jesus Cristo vai trazer de volta as pessoas que nós amamos e que já adormeceram. Inclusive, muitas delas que perderam a vida nessa época agora de pandemia. Aquilo que Jesus fez no seu ministério, por exemplo, de ressuscitar pessoas, né? Ele ressuscitou uma jovem, ressuscitou o filho de uma viúva e ressuscitou um personagem muito conhecido na Bíblia, Lázaro. Nós entendemos que ali foi só uma demonstração
uma demonstração do que ele fará no futuro com aquelas pessoas que fizeram uma boa história, que ganharam a aprovação de Deus e que poderão ser ressuscitadas por fim no futuro próximo. Anderson e Danilo, deixa eu fazer aqui agora tocar num assunto que se tornou polêmico e se torna polêmico por muitas pessoas que não estudam e não conhecem bem sobre a religião de vocês. Eu queria que vocês falassem aquele ponto polêmico na religião, que é a questão do sangue, né? Que uma testemunha de Jeová, caso ela venha a ter alguma patologia e no momento de uma cirurgia ela precise exatamente receber o sangue, tá certo? A religião de vocês não permite que a pessoa receba esse sangue. O que vocês podem falar a respeito disso? Explicar para quem está assistindo esse ponto que, de certa forma, se torna para muitos um ponto polêmico, né? Tem gente que chega até a dizer o absurdo de dizer assim: eu não vou ser testemunha de Jeová porque se eu tiver para morrer eu não posso receber sangue. E aí? Antes de mais nada, é importante destacar de que nós aceitamos tratamentos de saúde, qualquer tratamento de saúde, nós confiamos nos médicos, na medicina. A única exceção é tratamentos que envolvam transfusões de sangue. E qual é o motivo disso? É um motivo bíblico. Lá em passagens como, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 28 e 29, foi dito aos cristãos que eles deveriam, entre outras coisas, se abster de sangue. A palavra abster dá a ideia de você evitar algo, não usar aquilo. Assim como, por exemplo, o médico diz que nós temos que nos abster de álcool. Nós não vamos fazer uso nem de forma oral, nem de forma intravenosa. Sendo assim, nós, testemunhas de Jeová, nós queremos cuidar da nossa boa saúde, queremos cuidar da saúde e procuramos meios de fazer isso. Meios que não vão contra essa lei bíblica. E todos os métodos que nós utilizamos, que não fazem uso de sangue, todos eles são embasados na ciência, com a farta literatura médica, e além disso, nós procuramos usar sempre estratégias terapêuticas que são reconhecidas tanto pelo Conselho Federal de Medicina, como também outros órgãos que regulam esses tratamentos de saúde. Inclusive, tratamentos que são previstos para serem utilizados em hospitais públicos, por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse texto citado pelo Anderson, Fernando, Atos 15, 28 e 29, foi uma decisão que até os apóstolos de Cristo estavam presentes ali, e a decisão é que os cristãos deveriam se abster de sangue. É verdade que lá atrás, no primeiro século, não havia ainda transfusões de sangue, como são tão comuns na medicina. Mas é incrível que historiadores relatam que o sangue ele já era utilizado como remédio. Alguns médicos, para curar a epilepsia em nobres, recomendavam que eles tomassem sangue fresco, sangue humano fresco. Então muitos iam para as arenas, esperavam a morte de algum gladiador para tomar esse sangue fresco. Era a recomendação da medicina na época. E interessante que os cristãos, eles já evitavam, eles já não ingeriam sangue dessa forma para esses tratamentos de saúde. A gente tem percebido que esse preconceito ele tem diminuído muito. Cada vez mais médicos e profissionais da área de saúde têm buscado ouvir atentamente os seus pacientes testemunhas de Jeová e têm procurado as opções terapêuticas que são diversas. Fármacos que estimulam a produção do sangue do próprio paciente, que ajudam na coagulação quando o paciente tem alguma hemorragia ou chance de hemorragia, equipamentos, técnicas cirúrgicas que podem reaproveitar o sangue do próprio paciente dentro de uma cirurgia, estratégias que o cirurgião adota, que o anestesiologista pode adotar, técnicas bem simples, como, por exemplo, uma manta que durante a cirurgia o paciente vai ser ali mantido a sua temperatura normal, e isso ajuda para que problemas de hemorragia não aconteçam na cirurgia. Enfim, nós temos tido cada vez mais médicos no Brasil e no mundo inteiro que se capacitam, que se tornam, então,
excelentes cooperadores em tratar de problemas, inclusive cirúrgicos e emergenciais, sem o uso de transfusão de sangue. E vale também mencionar, Fernando, que a medicina ela não é uma ciência exata. Ou seja, não existe uma única solução para um problema clínico. Então, o que acontece? Mesmo em situações de emergência, mesmo em situações de acidentes, por exemplo, tanto o paciente como a sua família e o médico, ele tem acesso a uma equipe que as Testemunhas de Jeová têm, de forma treinada, onde eles podem conseguir medicamentos que não fazem uso do sangue, podem colocar a equipe médica em contato com outros profissionais da área de saúde que têm experiência em lidar com os vários tipos de procedimento que não fazem uso do sangue. Ou seja, resumindo, nós queremos viver, nós Testemunhas de Jeová queremos viver e para isso nós cuidamos da saúde. Quando ficamos doentes, nós procuramos os médicos, procuramos os hospitais. A única questão é que, para seguir uma lei bíblica, nós procuramos qualquer outro tratamento que não fira as instruções da palavra de Deus. Ok, Anderson. Esse fato, Fernando, de evitar a transfusão de sangue, ele passa a gerar essa dúvida. Será que vai ter algum prejuízo para quem for obedecer essa lei? No passado também, Deus deu várias leis, né, como isolamento em caso de alguma doença contagiosa, lavar as mãos, eliminar excrementos. Todas essas leis que foram dadas no passado por meio da Bíblia, hoje são procedimentos adotados, né? Levou séculos para que as pessoas entendessem aquela orientação de Deus. Então nós acreditamos nisso também. Se a Bíblia diz que é para se abster de sangue, mesmo que nós não entendamos todos os fatores que estão envolvidos, mas hoje já dá para perceber que obedecer a essa lei bíblica, ela traz bem mais benefício do que qualquer prejuízo que as pessoas às vezes imaginam. Vale a pena confiar na instrução de Deus por meio da sua palavra bíblica. Muito bom esclarecimento, parabenizo aqui aos dois, Anderson Medeiros e Danilo Cerqueira, porta-voz das Testemunhas de Jeová, aliás, muito bem escolhidos para estar aqui hoje na entrevista, parabéns. Anderson e Danilo, infelizmente o nosso horário está estourado, certo? Está chegando ao fim, mas ficou um gosto de quero mais. Eu gostaria de prosseguir com esse programa com vocês em outra oportunidade, quem sabe agora no mês de janeiro, a gente marcar uma nova data, porque faltaram aqui muitas perguntas, né, a ser feitas, e tem muita coisa para a gente comentar ainda sobre a religião de vocês. Então vamos agendar depois uma nova data para a gente concluir o programa, tá certo? Só dando um alô aqui, somos da congregação Mangabeira, João Pessoa, sou testemunha de Jeová há 27 anos, foi a melhor escolha da minha vida. Um abraço, Danilo, Anderson, sou Edivânia. Então tá aí, Carla, Edivan, Dudu, Luan, todo mundo assistindo o programa, aliás, muita gente assistindo, em Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, excelente entrevista, parabéns ao Balanço Diário pela iniciativa, estamos todos conectados, tirando proveito dessa entrevista, agradecemos ao Anderson Medeiros e ao Danilo. Muito bem, Danilo e Anderson, Anderson e Danilo, olha eu fazendo aqui essa dupla maravilhosa que está comigo hoje. Eu abro um espaço agora para vocês dar uma boa tarde, deixar uma mensagem aí para todas as pessoas que estão assistindo o programa, e já fica certo, no mês de janeiro a gente vê uma nova data para a gente concluir o programa, ok? Danilo, pode falar primeiramente. Obrigado, Anderson. A gente agradece muito, Fernando Antônio, o espaço aqui no seu programa. Ficamos muito felizes de poder esclarecer essas questões sobre as Testemunhas de Jeová. Eu gostaria de estender esses cumprimentos a todos os seus ouvintes, né, que estão agora atentos, e citar até, inclusive, uma passagem da Bíblia, João 17, versículo 3. Ali, Jesus ele está fazendo uma oração. Ele se dirige ao seu Pai, e no versículo 3, ele destaca que é muito importante conhecer duas pessoas. Ele diz que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro,
e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então este é o nosso incentivo também, que as pessoas procurem continuamente conhecer a Deus, o Criador de todas as coisas, cujo nome é Jeová, e também o seu Filho, o nosso Salvador e Resgatador, o Senhor Jesus, que nos ama muito e que em breve governará aquelas pessoas tementes a Ele. Que se nós continuarmos procurando a essas pessoas que mencionamos aqui, não só a vida eterna no futuro, né, como todos os cristãos esperam, mas mesmo agora teremos uma vida com paz e felicidade. Muito bom. Só complementando o que o Danilo falou, eu queria destacar que quem desejar mais informações sobre a Bíblia, quem desejar mais informações sobre como pode aprender sobre o que ela nos ensina, por exemplo, em mais detalhes sobre por que existe o sofrimento, como é que Deus vai acabar com o sofrimento, o que acontece quando nós morremos, em mais detalhes, você pode ficar à vontade para acessar o nosso site jw.org. O endereço é fácil de lembrar, jw.org. Lá você vai poder encontrar todos os materiais, são gratuitos, você não paga nada para acessar os materiais, inclusive há vídeos educativos para crianças, para as famílias, enfim, para todos os aspectos da nossa vida. Inclusive, se você desejar, nós podemos entrar em contato com você para poder dirigir um estudo bíblico online, usando uma videoconferência. Lá no site você pode solicitar essa visita à distância. E quero também aproveitar e agradecer mais uma vez ao programa, ao Fernando, toda a sua equipe foram bastante atenciosos conosco e ficamos à disposição para futuras oportunidades. Muito obrigado, então, Anderson Medeiros e Danilo Cerqueira. Obrigado por essa brilhante participação aqui no programa Balanço Diário, as Testemunhas de Jeová. Agradecer também a todo o pessoal que está aí ligado no nosso canal do YouTube, Diário do Sertão. É muita gente mesmo, não dá nem para dizer o nome de todos, mas eu agradeço a audiência e avisar que o programa é todos os dias, de 12 às 14 horas. Muito bem, já estou com ele aí na tela, né? O nosso querido Abelardo Jorge, da TV Sul Cariri. Ele agora fica com o programa Balanço Ceará, que ele vai conduzir agora à tarde, e você, telespectador, continua conosco assistindo agora o Balanço Ceará. Logo mais às 16 horas aqui na casa, o programa Olho Vivo com Petson Santos e José Dias Neto. Muito obrigado a todos, até amanhã ao meio-dia. Valeu, Brasil, tchau!